Mais uma semana de Champions League e a gente fazendo vídeo do Barcelona que não é sobre a Champions League. Rapaz, não vou me acostumar. Eu espero que o Barcelona não faça eu ter que me acostumar com essas coisas, né? Mas assim, hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês sobre Busquets, um assunto que a gente queria falar com vocês aí já. E essa lesão de Pedri deixou esse tema mais escancarado aí, né, Giovanni? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do Barcelona com ou sem Busquets, né, velho? E aí, qual é a boa? Fala pessoal, Giovanni falando. Esse vídeo estava programado para o final da temporada, quando a gente fosse fazer um balanço do elenco, Sim. mas esses jogos sem o Pedro e até alguns jogos sem o Busquets também deixaram bem claro o quanto ele ainda pode ser um jogador importante. Tem uma mensagem aqui do Wesley Moro, que ele falou o seguinte: Bloganas, faz um vídeo falando do futuro do Barça, o que temos para melhorar em relação ao time, quais jogadores vocês preferem para o Barça. Vocês são incríveis. Obrigado. Infelizmente, a Europa sempre vai falar mal do time do Barça. É incrível isso, velho. Eu já conversei com o Giovanni sobre isso. Eu não sei de onde foi que saiu o ódio ao Barcelona. Eu não sei de onde foi que saiu, mas como a gente falou no vídeo passado, quem tem que gostar do nosso time é a gente, o time da gente tem que agradar, nós somos torcedores. Quem tá gostando, não tá gostando, não estamos nem aí. A gente que é torcedor coletivo tem que estar feliz com o nosso time. Barcelona, futuro do Barcelona é um vídeo que a gente vai deixar mais para fazer no final da temporada, mas é bem provável que um vídeo ou outro desse que a gente vai falando aqui já dá algumas pistas do que a gente vai comentar lá no final, né, Giovanni? São os probleminhas que a gente vai identificando na nossa visão, né, à medida que a temporada vai passando, né? Mas assim, lá pro final da temporada a gente faz um vídeo mais daquele jeito, caprichado, mostrando o que foi positivo, o que foi negativo, outra tier list, quem sabe também, né, Giovanni? E aí vai. O perigo da gente fazer vídeo frequentemente sobre jogadores, quem vem, quem sai, é porque isso tudo pode mudar. É. O De Jong, por exemplo, que a gente queria que saísse no início da temporada pela questão do salário, hoje é um jogador importantíssimo. É verdade. Ainda tem que ajustar o salário, mas se não ajustar, para mim ele tem que ficar. Se ele não ajustar, é um erro que a diretoria anterior cometeu. Absurdo, um erro absurdo, quase um crime. Mas é um jogador que hoje é indispensável para o nosso elenco. Sim. Então isso muda muito. Para a gente é muito melhor fazer no final da temporada um apanhado geral com uma nossa percepção do time na temporada do que ficar fazendo vídeos e daqui a 2 semanas se contradizer tendo que fazer um vídeo diferente. Entendeu? Mas a gente está atento a isso. Se vocês tiverem outras opiniões de vídeo, assim como o Wesley Moura, deixa aí nos comentários, a gente vai sempre ler e sempre pensar sobre os temas. Mas vamos embora. Se você está vendo o vídeo, curte, comenta aí como o Wesley Moura fez, comenta aí no vídeo. É isso, roda a vinheta. Pessoal, vai parecer que a gente tá soando meio contraditório, né? Porque a gente já fez um vídeo dedicado a isso. A gente já falou sobre a nossa opinião sobre o futuro de Busquets no Barcelona. E a gente já falou, para quem não acompanha o canal da gente há muito tempo, tá? A gente já falou que a gente gostaria que Busquets saísse do time. Sim, que já chegou no seu limite, que já entregou tudo que tinha para entregar. Só que agora, uma circunstância, né, que é essa lesão de Pedri deixou um problema muito escancarado no time da gente e que talvez o nosso time ainda não está preparado para não ter Busquets no grupo. Para não ter Busquets no grupo, né, Giovanni? O Busquets ainda é um jogador importante. Pode não ser aquele jogador para ser titular. Eu acho que se o Barcelona não trouxer alguém para preencher essas lacunas, é um erro. Mas ele sair do elenco hoje, sair do elenco dos 22, 23 jogadores ali hoje, é algo que a gente vai sentir bastante. A gente falou em um tempo atrás, muitas pessoas aqui comentaram assim, o substituto de Busquets é De Jong. E a gente ficava um pouco assim, talvez falta ainda um pouco de poder de marcação, talvez. Só que De Jong deu uma evoluída muito no jogo dele, a nível de intensidade, de estar atento às situações. O time mudou um pouco o posicionamento, fez o rendimento dele crescer absurdamente. E assim, Sim. De Jong hoje é titular absoluto do Barcelona. Só que tem um cenário que aconteceu nessa temporada agora, que foi essa lesão de Pedri aí, nesses últimos um mês, né, basicamente sem Pedri aí, que a gente viu que De Jong no lugar de Busquets não é o problema.
O problema é a profundidade do elenco da gente. Porque quando a gente vai olhar jogadores que têm a pausa para exercer o nosso futebol, né, Giovanni? A gente tem De Jong, Pedri, Busquets. Gavi ainda joga num ritmo muito acelerado, evoluiu muito seu jogo comparado à temporada passada, mas ainda falta um pouco de... O acelerado dele sem bola, perfeito, né, velho? Sem bola tem que ser daquela intensidade. Mas quando a bola tá no pé, nem sempre é pensar lá na frente, pensar lá na frente. E a gente perdeu o Pedri. Busquets foi embora. O que a gente vai fazer se na temporada que vem a gente ter que rodar De Jong, ter que rodar o próprio Pedri? Como a gente vai conseguir manter o estilo de jogo, né, Giovanni? O Gavi, a gente já sabe qual é o estilo dele, a intensidade dele é o tempo inteiro. Ele acaba antecipando algumas jogadas porque o nosso meio-campo é um meio-campo mais estático. Se ele acelera tudo, às vezes ele chega sozinho num determinado setor de campo e não tem, ele fica isolado. Então isso é algo que ele tem que evoluir para se adequar um pouco mais ao que o time faz. O que a gente está querendo dizer aqui, gente, não é que o Busquets ele tem que ser titular na temporada que vem, não é isso. Só que a profundidade do elenco deixa bem claro que se na temporada que vem o meio-campo é De Jong, Gavi e Pedri, e acontece uma lesão em De Jong e a gente não tem o Busquets no banco, vai entrar Kessié, que é um jogador com característica totalmente diferente. Talvez entre Nico, que ainda não é esse jogador com pausa, pelo menos a gente ainda não conseguiu ver, porque quando ele era do Barcelona ainda era muito verde. Funcionava mais de interior do que de volante, justamente por não ter essa pausa, né, Giovanni? Exatamente. E aí foi emprestado pro Valência e infelizmente se machucou. E o Valência na crise também, não conseguiu ver esse cara dando esse passo à frente. Pablo Torre não é esse cara também. É um jogador com outra característica. Ele não faz nem o que o Pedro faz. É outro jogador. Então, a gente precisa entender se o Barcelona vai trazer peças para a gente poder ficar tranquilo se o Busquets não ficar. E a gente fala de profundidade do elenco, às vezes a pessoa não entende, Giovanni, a necessidade de ter um grupo com jogadores que conseguem entender o que o time está pedindo para fazer dentro, o que o treinador está pedindo para fazer dentro de campo. Ontem a gente acompanhou aquela vitória do City em cima do... Foi do Leicester? Foi? O Leicester o quê? Do Leipzig, da Alemanha. 7-0, 5 gols do Haaland. E você vê um time do City com Rodri, Gundogan, De Bruyne, Grealish e Bernardo Silva. No 11 titular do City ontem, tinha 5 jogadores que cada um no seu estilo sim, mas todos eles tinham pausa e controle. Todos eles, Bernardo Silva uma pausa e controle, mas mudando de direção, De Bruyne aquela fortaleza física, consegue arrancar, Grealish aqueles dribles curtos, Gundogan passe curto, que é a cara com o nosso estilo de jogo ali, Rodri é aquele Busquets, só que um pouco menos de cérebro, né? Porque o cérebro de Busquets é absurda, a inteligência é outra coisa. É outra coisa. Então você via que toda jogada do City progredia como unidade. O City que não está tão espetacular nessa temporada, não está tão bem essa temporada. Olha quantos desses jogadores foram titulares ontem, 5. A gente acabou de citar que no nosso time, para ter pausa, só tem 3 e um está perto de ir embora, que é o próprio Busquets. Então a preocupação é isso que o Giovanni está falando do Barcelona trazer peças e não pode ser uma só, né, Giovanni? Pra gente perder Busquets, não pode ser uma só, né, velho? Se o Barcelona já tivesse, assim, aquelas notícias adiantadas, tipo, o Barcelona já está negociando, já está fechado com o Gundogan. Beleza, eu acho que o Gundogan já é um nome, se encaixaria como uma luva nesse padrão. E aí, beleza. Aí que não é mais velho também, já é um veterano já também, né, Giovanni? Mas ainda conseguirem render uma temporada, 2. Exatamente. E aí você também não perde experiência no time. Sim. Porque sai o Busquets, fica um jogador de 26 anos, que ainda não atingiu o seu ápice, que é o De Jong. É um nível altíssimo, mas ainda não atingiu o ápice. E 2 jogadores de menos de 22 anos. Exatamente. Um que acabou de fazer 18. A gente precisa disso. A gente precisa que o nosso meio-campo, que é por onde a bola chega ao ataque, por onde a bola passa para ir para a nossa defesa, tenha maturidade. Porque a maturidade vem com o tempo. Não adianta você achar que você não existe, tá? No FIFA dá para tu fazer. No FIFA dá para você botar
11 jogadores sub-23 e o time ser campeão de tudo. Na vida real não vai. Sim. Primeiro jogador que tomar uma porrada e sumir do jogo, já acabou aquela partida. E assim, o que o Giovanni está falando, e que a gente está falando aqui no vídeo para vocês, dessa profundidade, que a gente, além de ter essa mescla entre jogadores jovens e jogadores experientes, precisa ter muita opção para executar o jogo. A gente está falando da lesão de Pedri. Olha o que é que aconteceu com o Barcelona desde que Pedri machucou. Várias partidas onde o Barcelona teve que recuar muitas suas linhas, teve que sofrer, porque a gente é um time que é treinado para defender com bola. A gente é um time que é treinado para ditar o ritmo da partida. Só que, por exemplo, a gente não sabe o salto que Kessié pode dar na próxima temporada. A gente não sabe o salto que Gavi pode dar na próxima temporada. A gente está falando hoje, dia 15, que o time do Barcelona está faltando pausa. E com a lesão de Pedro isso ficou mais escancarado e a gente está na boca de perder um dos principais jogadores que dá pausa, que é Busquets, que a gente aqui falou que não queria mais. Mas baseado nesse cenário, ou o Barcelona, como o Giovanni falou, vá ao mercado e traga 2, 3 peças para dar profundidade, para dar pausa, ou realmente o Busquets precisa continuar no grupo, que fique bem claro isso, no grupo de jogadores, como o Giovanni falou, não é titular, né, Giovanni? No grupo. O Barcelona não ir ao mercado para trazer esses jogadores é um erro. A gente entende a situação financeira do elenco, só que foi até o que eu conversei com o Fagundes quando a gente estava idealizando esse vídeo. O Barcelona tinha uma condição muito pior na temporada passada e a gente montou um elenco extremamente competitivo. Sim. Então eu confio no trabalho de Jordi Cruyff, do Alemany, do Laporta, do Xavi, para montarem um elenco com as peças que nós temos hoje, trazendo as peças corretas. Só que o que a gente quer dizer não é pegar e trazer um jogo. Eu acho que o Barcelona precisa trazer um volante de destruição, tá? Precisa dar mais corpo, mais força, precisa. Só que para sustentar a gente precisa de meio campo com associação, precisa de um ponta que funcione, que tenha associação. E aí tem que ver como que o elenco vai ser montado. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No início do vídeo, eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Então façam isso, não custa nada. Só ajuda a gente. E aproveita e curte aí também. Até o próximo vídeo. Final de semana tem o clássico, a cabeça já tá doendo. Tô muito confiante, mas vamos que vamos. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.